Meu pai e minha mãe tinham 16 anos de idade quando me tiveram. Nenhum dos dois tinha condições de me criar. Então eles decidiram me dar para os meus avós maternos. Eu tinha 6 meses na época. Depois de um ano, minha mãe e meu pai já separados, minha mãe conheceu o meu padrasto. E ela foi morar na casa dele, ela se casou com ele. Quando eu fiz 2 anos, a minha mãe se engravidou da minha irmã. E aí eles decidiram ir para a capital, para a cidade grande, porque minha avó morava no interior, simplesmente me deixando com a minha avó. Lá na capital, minha mãe, depois de mais 2 anos, quando eu tinha 6 e a minha irmã 2, ela engravidou da minha outra irmãzinha e decidiu voltar para o interior para minha avó ajudar ela. E eles voltaram. No que eles voltaram, a vida foi muito turbulenta, porque eu tinha 6 anos de idade quando tudo isso aconteceu, o nascimento da minha irmã, e ao mesmo tempo o meu pai sofreu um acidente de trabalho e ele veio a óbito, ele morreu, né? E foi muito triste tudo que aconteceu. E ao mesmo tempo que o meu pai morreu, que estava todo mundo de parte de pai cuidando do velório dele, a minha mãe sofreu um acidente de carro junto com o meu padrasto e minhas 2 irmãzinhas. Mas ficou tudo bem com a minha mãe e minhas 2 irmãzinhas. Mas o meu padrasto, ele se machucou, ele quebrou a perna, estava tendo que andar de cadeira de rodas, foi bem complicado. Depois também, quando se passaram algum tempo, eu fiquei sabendo que eu tinha uma herança para receber do meu pai, tipo um seguro por ele ter morrido no emprego. Só que o dinheiro era meu, eu que tinha o direito de pegar ele, mas eu era menor de idade. Então quem pegaria eram meus responsáveis, e na época eram os meus avós. Mas a minha mãe, com um olho muito grande, não quis aceitar o dinheiro cair na conta dos meus avós, os meus avós guardarem o dinheiro para mim, e simplesmente preferiu me pegar para morar com ela, para ela ter acesso a esse dinheiro. Só que a minha avó, os meus avós, batiam o pé e falavam pra ela: olha só, você pode pegar esse dinheiro tanto que for. O dia que ela fizer 18 anos de idade, que ela falar que ela quer fazer uma faculdade ou ela quer comprar um carro, qualquer coisa que ela quer fazer, o dinheiro é dela e você vai ter que devolver esse dinheiro pra ela. E começou uma briga muito feia por conta de dinheiro e de herança. E nessa época, eu já tava com 10 anos de idade quando esse dinheiro saiu, porque demora, né? Essas coisas assim. Eu tava com 10, a minha outra irmã com 8 e a caçula com 6. Nossa, essa época minha irmã com 6 anos, ela foi mexendo na churrasqueira e ainda queimou 80% do corpo dela. Sério, foi uma tragédia muito feia. Enfim, minha mãe foi, discutiu com meu avô e com a minha avó e decidiu que eu ia morar com ela. E foi um desespero pra mim, por quê? Porque já tinha 10 anos que eu fui criada pelo meu avô e pela minha avó, que eu morava na casa do meu avô e minha avó. E lá eu tinha de tudo, eu tinha roupa, sapato, brinquedo, perfume, tudo que eu queria meus avós me davam. Até porque eles eram meu pai e avós e nunca deixou faltar nada pra mim. Eles cuidavam de mim como uma filha. Meu pai, avô, no caso, que foi quem me criou, sofreu muito com a minha mudança, com a retirada minha da casa dele e morar com a minha mãe. E ainda minha mãe decidiu que a gente ia voltar pra capital. E a gente foi. Chegando lá na capital, na casa do meu padrasto, minha vida virou de cabeça pra baixo. Por quê? Por eu ser mais velha, que 10 anos, eu era a empregada e a babá da casa, né? Eu tinha que, além de cuidar das minhas 2 irmãs, eu tinha que fazer comida, eu tinha que limpar a casa, lavar roupa, tipo coisa que eu nunca fiz na minha vida. Então, às vezes eu ia fazer uma comida, eu queimava o dedo, eu chorava, eu era um pouco mimada, porque eu nunca tinha mexido com panela. Aí minha mãe me batia, meu padrasto me maltratava, às vezes as minhas irmãs me batiam e meu padrasto me xingava, falava que eu era nojenta, que eu era porca, entendeu? Isso me magoava, por quê? Porque eu nunca precisei passar por isso. Sem contar que a minha mãe, ela não fazia comida, então eu tinha que me virar para fazer comida. E muitas das vezes eu sofria porque o meu padrasto dava as coisas para minha irmã e não dava para mim, entendeu? Tipo, porque elas é filha dele, eu por não ser filha dele, eu era humilhada. E minha mãe me proibia de contar tudo isso para minha avó, de falar para minha avó o que estava acontecendo e muito menos de eu voltar a morar com ela, porque era meu sonho de consumo voltar para casa da minha avó, onde eu tinha de tudo, comia de tudo e dava até para os outros. Minha avó me ensinou a ser assim. Então eu sofri muito na casa da minha mãe. O tempo foi passando e eu lembro que eu fui passar final de semana na casa de uma tia minha que morava na capital. E aí, quando eu cheguei segunda-feira na minha casa, a minha mãe, ela tava com o olho roxo, isso aqui dela tava todo roxo. Como eu já tava mais mocinha, eu tinha 11 para 12 anos, eu já fui perguntando o que tinha acontecido. Ela disse que nada, que ela caiu no banheiro e bateu a cara na pia do banheiro. E eu, como já não era boba nem nada, falei: pia do banheiro, não sei não. De pouco a pouco foram surgindo fofoquinhas e picuinhas de que meu padrasto e minha mãe tinham se agredido e batido muito. Eles discutiam muito dentro de casa, mas assim, nunca chegaram a se bater, não na minha frente, eu nunca cheguei a ver essa cena.
mas todas as vezes que eu não estava em casa, isso acontecia. No outro final de semana, quando eu fui pra casa da minha tia de novo, eu passei o final de semana inteiro e ela tinha falado que ia fazer um churrasco, ligou pra minha mãe e pro meu padrasto pra ir, pra levar minhas irmãs e tal, e minha mãe falou que ia. E eles acabaram brigando de sábado pra domingo e não foram no churrasco, e a gente não entendeu o que aconteceu. E o irmão do meu pai disse que eles tiveram uma briga tão feia que o meu padrasto bateu nela e que a minha mãe tentou matar ele. E eu não tava nem acreditando que isso estava acontecendo, porque como assim minha mãe tentando matar ele batendo nela, que bizarro. E quando deu segunda-feira cedo, minha tia me levou embora. E quando eu cheguei lá, minha mãe tava fazendo as malas pra ir embora. E meu padrasto tinha ido trabalhar. E ela falou assim, nós vamos pra casa da sua avó e nós não vamos voltar mais pra cá. E ela tava toda cortada, ela tava toda roxa, o braço dela assim roxo, cheio de risco nas pernas, nas costas, na cara dela, assim no pescoço. E ela não queria saber do que estava acontecendo. E falava que não era pra contar pra ninguém também o que tinha acontecido lá dentro. E aí ela começou a fazer vários telefonemas, e nesses telefonemas ela falava assim, porque eu quero ir embora com as minhas filhas, mas como eu tenho 3, comigo são 4, eu preciso de dinheiro para 4 passagens, mas eu não tenho dinheiro. Ela ligava para todo mundo, menos para minha avó que poderia ajudar, porque ela sabe que de certa forma minha avó não ia permitir muita coisa, até porque minhas irmãs eram pequenininhas, ela ia querer que não voltasse mais a viver nessa situação. E aí foi ficando, deu a tarde, meu padrasto chegou do trabalho, meu padrasto viu aquelas malas todas e falou, não, você quer ir embora? Vai embora você e sua filha, as minhas 2 meninas vão ficar comigo, eu não vou deixar elas ir embora pra ficar passando fome na mão de ninguém não, entendeu? E eu pensando, que cara mais filha da mãe, cara, o cara vai, maltrata minha mãe, bate nela e ainda fica dando uma dessa. Pelo amor de Deus, né? Eu fiquei assim, eu já tava surtada com meu tio, comecei a discutir com ele, e aí eu decidi passar o final de semana na casa da minha avó. Quando eu cheguei na casa da minha avó, eu contei tudo pra minha avó. E minha avó falou, vem e volta a morar comigo. E minha mãe falou, você não vai voltar a morar com a sua avó, de forma alguma você vai ficar morando comigo. Eu preciso de você. Aí eu não entendi, eu falei, mãe, como assim? Ela falou assim, eu preciso de você. Quando você tá aqui, muita coisa não acontece. Aí eu não entendi, a minha avó disse, eu acho que é porque quando você vai, por exemplo, você foi um final de semana pra casa de sua tia, você chegou, ela tava com o olho roxo. Aí meio de semana você não viu nada. Aí no outro final de semana você foi pra casa da sua tia de novo, você chegou, saiu fofoca que eles tentaram se matar e você não viu nada. Quando você tá lá, talvez ele não tem coragem de fazer as coisas que ele faz com ela. Agora o cara tem coragem de fazer na frente das próprias filhas, mas não tem coragem de fazer na sua frente, porque você é mais velha e você não é filha dele. Então ele tem medo de você denunciar, de você fazer alguma coisa. Então, fica com a sua mãe e ajuda ela. E desde então eu estou com a minha mãe. E eu conversei com ela e falei pra ela, mãe, é o seguinte, eu vou ficar aqui na casa da senhora, mas saiba que até os meus 18 anos de idade. Assim que eu tiver 18 anos de idade, eu quero que você me dê o dinheiro da herança do meu pai pra eu viver a minha vida, pra eu tocar a minha vida. E se você quiser, você vem comigo. Porque você tá aceitando ser agredida. Quem tem controle da sua vida é você. Você pode falar não, você pode falar chega, você pode denunciar. O que esse cara tá te oferecendo de tão bom pra você tá aceitando apanhar desse jeito? Então eu era uma adolescente, mas pela criação dos meus avós eu tinha uma cabeça muito boa. E até hoje eu vivo por isso, eu passo por isso, mas a minha vontade de verdade é de denunciar o meu padrasto, de denunciar tudo, mas infelizmente pela minha mãe eu não faço isso, mas eu aconselho ninguém a agir do mesmo jeito que eu tô agindo. Oi, My Cats, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente fala sobre dinheiro, sobre herança e como isso mexe no psicológico da pessoa, né? Até então a mãe nunca teve interesse de buscar a filha, de morar com a filha, de ter a filha próximo, mas quando se falou no dinheiro ela não quis saber, ela tirou a menina dos seus avós pra poder ficar com esse dinheiro pra ela poder ter o controle sobre isso, e a menina acaba sofrendo as consequências, né? Porque se distancia da realidade dela, da vida dela, que ela foi criada, que foi a mãe que escolheu que ela teria essa criação pra mudar completamente e acabar vivendo uma vida muito chata em comparação ao que ela vivia e muito desagradável, né? Sendo maltratada. Nenhuma criança merece passar por isso. Passou ali de filha pra babá, empregada, e isso é muito chato. Mas uma das coisas também mais importantes dessa história não é o dinheiro, é a agressão doméstica. Gente, nós infelizmente estamos passando por uma fase ainda pior por conta da pandemia, por conta de tudo isso, né? Muitas das agressões vêm piorado e vêm aflorado
separado pelo tempo que fica junto em casa, né? Por tudo isso que tá acontecendo. É uma tristeza, mas ainda existe sim meios de você pedir ajuda, de você correr atrás, de você ligar, de você denunciar, entendeu? Não tenha medo, denuncie. Se você sofre qualquer tipo de agressão, denuncie. Disca 100, pede ajuda, fala, não tenha medo, saia desse conforto que é apanhar. Pelo amor de Deus, se você vê sua mãe, sua tia, sua avó, sua prima, sua irmã apanhando, denuncia, mas ela não quer, mas denuncia mesmo assim, entendeu? Pelo menos você fez o seu papel como pessoa, se eu vejo, eu denuncio na hora, porque eu acho que é uma missão, entendeu? A gente ajudar o próximo. Infelizmente tem muitas pessoas que não querem ser ajudadas, como a mãe dessa criança, mas mesmo assim é importante ela ter esse posicionamento de que eu não vou permitir isso acontecer. Pra quê? Pra no futuro ela poder olhar pra ela e falar assim, ó, eu fiz a minha parte. Mesmo que não queriam, eu fiz a minha parte, graças a Deus. Então, se você já sofreu qualquer tipo de agressão e você conseguiu sair desse relacionamento louco, doentio, possessivo, maluco, me manda a sua história. E se você também já sofreu com a sua família por conta de dinheiro, de herança, manda pra mim também pra eu trazer aqui no canal, que essas histórias são bem diferentes, bem legais. E curta, comenta, compartilha, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.